Você já parou para pensar sobre a percepção? Por que você pode perceber algo que seja desafiador e eu posso ver a mesma experiência como algo muito tranquilo? O que define a forma como você percebe o mundo? Como é que você pode garantir mesmo que aquilo que você chama de problema é um problema? Nunca aconteceu na sua vida de alguma coisa, de repente uma experiência acontecer e você naquele momento achar que era uma experiência ruim, mas lá na frente você percebe que foi a melhor coisa que te aconteceu? E se isso estiver acontecendo agora, com tudo aquilo que você acredita que é negativo na sua experiência de vida? E se na verdade essa negatividade que você enxerga nas coisas for apenas uma parte de você mesmo? Talvez uma parte inconsciente, uma parte que pode ser que talvez não acredite muito em si mesma, uma parte que tem medo, uma parte que carrega muitas dúvidas, uma parte que possui carências. E se for essa parte que está determinando as suas limitações e você nem souber? Porque conforme você vai estudando e buscando mais conhecimento, você vai começando a aprender como é que funciona a percepção. Primeiramente, ela tem a relação total com todas as aprendizagens, experiências e informações que você obteve na sua vida. É por isso que a pessoa que tem o hábito de estudar muito, de conhecer novos lugares, de estar aberta ao conhecimento todo o tempo, naturalmente vai ficar, vamos dizer assim, mais inteligente. Porque cada informação que ela registra, cada informação que o cérebro dela associa, é uma informação a mais para um comparativo de um resultado. O que eu quero dizer com isso? Se você tem 10 experiências na sua vida, vamos supor, e você tem um problema, essas 10 experiências, essas 10 informações que você tem guardada na sua mente, elas vão se conversar entre si, trabalhando todo o conhecimento que elas têm para te levar a uma possível solução. Mas se você tem 1000 experiências, 1000 informações, obviamente você tem uma probabilidade muito maior de encontrar uma solução que seja mais precisa e que consiga gerar realmente a resolução daquele problema ou daquela situação. Talvez deve ser por isso que dizem que o conhecimento é poder. E é mesmo, quando você aplica ele à prática, ele pode ser muito poderoso. Porque se você chegar ao consenso comigo de que a percepção realmente é igual à realidade, porém diferente da verdade, então você vai ter que compreender também que tudo que você está enxergando como limitação na sua vida faz parte de você mesmo. Dizem que tudo aquilo que nós não temos está associado a tudo o que não conhecemos. Você sabe disso. Se você parar para observar, quantas pessoas você não observa todo dia reclamando que tem pouco dinheiro ou qualquer coisa assim, mas quando você observa as ações dessas pessoas, você não observa que em nenhum momento ela se dedica a aprender a compreender o que é o dinheiro. Talvez na percepção dela mesma, para ela mesma, ela acredite que já sabe tudo o que é necessário se saber. Então, é aquela coisa, né? Deixa os economistas estudarem dinheiro, para que eu tenho que estudar? É como se algum economista conseguisse vir para a minha vida e tomar conta dela. Ele pode até me ensinar o que ele aprendeu, mas de qualquer forma, eu vou precisar desse conhecimento. Então, a primeira coisa, quando você começa a chegar num consenso da percepção, é saber que você tem que se informar para você realmente ter na sua mente todas as ideias necessárias para chegar à solução dos seus problemas. Porém, isso não é uma coisa que acontece, vamos dizer assim, por uma obrigação. Isso é algo que realmente você começa a trabalhar em você mesmo, porque a partir do momento que você começa a pensar sobre a percepção, talvez a mais importante de todas elas é como você se percebe. Quais as crenças que você tem sobre si mesmo. Porque as crenças elas vão derivar da sua percepção. Se você tem um grande desafio para fazer nos próximos dias e você for lá e fizer tudo o que tem que ser feito, com certeza a percepção que você vai ter de si mesmo é que você é alguém que realmente atinge resultados. Mas se você se definir ou definir algumas metas para você e não cumpra, talvez você chegue a um ponto que você comece a acreditar que você não cumpre metas. E aí pode ser até que você pare de se dar metas, de se colocar desafios. Porque o desafio, ele tem muito a ver com a questão de você realmente fazer o que você não está fazendo. Se você colocar metas que estão só dentro da sua zona de conforto, você vai conseguir no máximo manter o que já existe. Mas se o seu objetivo é conquistar metas diferentes, conquistar resultados diferentes, então você vai ter que se desafiar. E falar sobre percepção é falar sobre acreditar também. Porque
Observa as suas ações, eu acho que eu já até falei isso em algum outro vídeo, mas faça uma comunicação não verbal consigo. Quando você de repente estiver no momento em que você quer saber mais sobre você ou entender por que algo não está dando certo, olhe os últimos 3, 4, 5 dias da sua vida e observe os seus comportamentos. Não o que você acha sobre aquilo, mas perceba que por detrás de cada ação que você faz, existe uma crença inconsciente se dominando ou manifestando isso em você. Então, a partir do momento que você começa a observar essas crenças, que você começa a observar o seu comportamento, você começa de novo a se questionar como você se percebe. Porque a percepção ela pode ir para vários níveis. Eu acho que nem dá para ficar aqui focando só a percepção. A minha intenção com esse vídeo é uma grande reflexão, na verdade, e não só apenas não é uma aula e nem algo fixo que eu tenho que ficar num tema. A ideia é ter uma conversa como eu teria com você se você estivesse sentado na minha frente e eu estivesse falando com você sobre percepção. Porque foi isso que me levou do paradigma da matéria ao paradigma quântico. Quando você começa a perceber realmente, internamente, como você sente a vida, isso começa a tomar um significado muito diferente. Isso conecta com o que a gente chama de lei da atração. Poxa, eu começo a me sentir melhor na vida, eu começo a me dedicar mais para as coisas que eu gosto, eu me permito fazer aquilo que eu quero fazer, eu faço com prazer, então eu faço bem feito, e aí a oportunidade aparece. A questão é, qual é a percepção, na sua opinião, que grande parte das pessoas tem sobre a vida, sobre o mundo? Porque é constante para mim, pelo menos na minha timeline do Facebook, observar pessoas que realmente acreditam que o mundo está na pior fase que ele poderia estar. Bom, particularmente eu honro e respeito essa opinião, mas eu não concordo com ela. Depois de você estudar um pouco de história, de filosofia, a gente vai percebendo que o mundo realmente já passou por fases bem piores do que essa. Para mim, na verdade, o que mais nós temos hoje como algo que a gente conseguiu conquistar é a liberdade de expressão. Estar fazendo esse vídeo representa isso. Mas se grande parte das pessoas acredita que o mundo ele não está bem, que as coisas não estão boas, que não dá para fazer nada, que está em crise, que está complicado, aí entra uma outra frase que conecta muito com isso aqui. Suas ações seguem suas crenças. Eu sempre falo, gente, é um perigo essa questão das crianças crescerem ouvindo as pessoas dizerem que o nosso país não tem futuro. Porque se elas acreditarem nisso, elas realmente não vão querer mover um dedo para mudar. Nós somos o reflexo do meio, e o meio é o nosso reflexo. Só que quando você está mais consciente, quando você está mais preparado, quando você está mais desperto para si mesmo, você realmente percebe que aquela frase que diz que não é o lugar que faz o homem, sim o homem que faz o lugar, tem uma força muito grande. Bom, é simples. Talvez a solução é tão simples que chega a parecer até utópica. Se nesse exato momento todas as pessoas do mundo decidissem por si mesmas viver em paz, qual seria o valor da transformação que nós teríamos no mundo? Se essas mesmas pessoas decidissem que trabalhariam muito valores como honestidade, integridade, servir, quantos problemas será que literalmente não acabariam da noite para o dia? Então, os problemas que nós temos externamente são criados por nós mesmos, pelo conflito que existe internamente dentro da nossa mente. Quando você começa a observar a sua vida e começa a realmente mensurar que a percepção da sua vida é só um reflexo do seu próprio estado emocional, você começa a olhar para dentro. E é por isso que eu acredito que o Jung dizia, quem olha para dentro desperta, quem olha para fora dorme. Então, a questão é saber, eu estou dormindo ou estou acordado? Eu estou olhando para fora, esperando que as coisas mudem para que eu mude? Ou eu estou observando o meu interno? Qual é o primeiro passo que eu posso fazer quando eu quero começar a transformar a minha vida? Qual é o ponto que eu posso começar a perceber de uma forma diferente? E se, na verdade, todas essas dificuldades que você enxerga, elas fossem convites para que você realmente despertasse em si mesmo e começasse a fazer as mudanças que você sabe que precisa fazer na sua vida? Eu acredito muito nisso. Pelo menos na minha experiência de vida, foi bem assim que aconteceu. Aquela frase, sabe, se não vai pelo amor, vai pela dor, é muito real. E enquanto a gente se manter inconscientes da nossa própria natureza, da nossa força interna, da energia que existe dentro de nós, do amor que existe dentro de nós, da força,
a gente só desperta pela dor. Então, essas situações que vêm incomodar a gente é como se fosse alguém querendo te acordar num dia que você está dormindo muito gostoso e não quer levantar da cama. E aí começa a incomodar, mas começa a incomodar muito, porque a vontade que a gente tem é de dar um soco na pessoa e tirar ela ali de perto e continuar confortável e quentinho. Só que a gente está aqui por uma causa, né? Eu não acredito que nós viemos para esse mundo a passeio apenas. Tudo bem, você ter bens, você se divertir, você passear, você tem que aproveitar tudo isso, mas também tem uma contribuição por detrás. A percepção, você tem um ponto que ela afetou demais na minha vida, foi quando eu comecei a ressignificar a minha percepção sobre o trabalho, por exemplo. Você conhece algum trabalho que não tem um ser humano fazendo algo para outro ser humano, seja direto ou indiretamente? Como seria se as pessoas, a partir desse momento, decidissem que fariam o melhor trabalho que elas poderiam fazer, com o maior nível de excelência? Você já imaginou como as coisas seriam diferentes? Como você seria tratado nos lugares que você vai durante todo o dia? E o que a gente vê, na maioria das vezes? Pessoas insatisfeitas, pessoas atrás de um balcão que não reconhecem, que não estão despertas ainda para perceber o poder que há dentro delas, para que elas possam criar em suas vidas. A percepção que elas têm da vida é que um salvador virá. E eu não me refiro a uma questão religiosa, não. Pode ser um salvador como um patrão que a pessoa está esperando vir ali para ela dar uma promoção de cargo, ganhar dinheiro em alguma mega sena da vida. Ela está esperando que algo aconteça. E, obviamente, como ela parou, tudo parou. E aí a vida virou uma repetição. Ela faz todo dia a mesma coisa. Isso faz com que, inclusive, ela caia num automatismo muito grande. Lembra que tudo aquilo que você faz repetidas vezes, o seu cérebro ele automatiza para que você não precise gastar energia sobre isso. Se você dirige, você sabe como foi o processo quando você estava aprendendo a dirigir. Tinha que manter a atenção focada, tinha que manter ali se percebendo as coisas. Mas depois que passou um tempo e você já desenvolveu aquela habilidade, como se você tivesse literalmente feito um download daquela informação, funciona automaticamente. Você pega a chave, programação dirigindo seu sistema nervoso central e você não precisa nem mais pensar para isso. Por isso que você nem mensura tempo. Você pode entrar num estado hipnótico facilmente com aquilo que você já está acostumado a fazer. E você sabe disso sempre que você perder a noção de tempo. E talvez essas duas coisas tenham uma questão muito ligadas, porque grande parte das pessoas elas dizem assim, o tempo está passando rápido. Então a gente entende que quando elas dizem o tempo está passando rápido, é porque elas pegaram aquela mesma habilidade de automação, de automatismo, aliás, que foi criado para o sistema dirigir e agora aplicaram para a vida toda. Então a vida inteira está no automático. Como é que pode uma pessoa ter resultados na vida se ela colocar a vida dela inteira num sistema de automatização? Se na verdade o amanhã for só uma repetição do hoje, e o depois de amanhã outra repetição, e depois outra repetição, se não tem nada acontecendo de novo na vida dessa pessoa, nada daquilo que você quiser para a sua vida e não se envolver emocionalmente vai dar certo. E aí é que tá, você só se envolve emocionalmente quando você se permite acreditar que pode. Sabe aquela frase, você é do tamanho dos seus sonhos? Você é mesmo do tamanho dos seus sonhos. Porque se você não acredita que pode ter uma mansão, você nunca vai se permitir sonhar com uma mansão. Você não ia se dedicar para um projeto que você acredita que vai dar errado. Então, para que eu vou ter um sonho com aquilo que eu nem acredito que eu posso conquistar? Mas, da onde veio essa ideia, será, de que não pode conquistar? E aí, agora a gente volta a compreender por que é tão importante alterar o sistema de percepção. Até porque, quando eu digo alterar o sistema de percepção, é como se eu me transformasse em estímulos de informações e ideias para que você alterasse a sua própria percepção. Porque eu não posso fazer isso por você, na verdade ninguém pode. É um sistema que funciona de dentro para fora. E conforme você vai observando como esse sistema funciona, você logo vai percebendo que você pode sim escolher todo o tempo. Você pode escolher, tem uma situação que está te machucando, tem uma situação que é negativa. Então, a partir desse momento, imagine realmente se você pudesse escolher vê-la positivamente. Mas para que você consiga ressignificar, para que você consiga realmente dar um sentido novo a uma experiência, mas um sentido real àquela experiência, você precisa realmente compreender melhor a experiência. Talvez seja por isso que Augusto Cury diz que o segredo do perdão é a compreensão. Porque tem um pouco a ver com isso. Na verdade, tem muito a ver com isso. O que faz uma pessoa que tinha extrema dificuldade de perdoar conseguir
perdoar alguém e modificar totalmente a sua relação. Você há de convir comigo que provavelmente ela ficou sabendo de algo que num primeiro momento ela não sabia. Algo que talvez na própria percepção dela justificasse, desse realmente um sentido por que a outra pessoa fez o que fez. Às vezes a pessoa ela podia estar apenas com medo e de repente teve uma ação, teve uma reação e naquele momento a emoção dominou e a pessoa não conseguiu se conter. A outra se sentiu machucada e não sabia como lidar. Mas vamos começar a pensar que essa pessoa que foi machucada, ela começasse a buscar conhecimento e entender melhor como funciona o processo das emoções. Ela logo perceberia nela mesma que muitas vezes as emoções dominam o comportamento dela. Sabe quando você se sente irritado além do que você gostaria? Ou quando de repente você tem mais medo ou insegurança do que você gostaria? Isso já é uma emoção reativa te dominando. Agora, quando a gente começa a perceber que existe todo um sistema por detrás do nosso comportamento, fica muito mais fácil observar a pessoa que se conhece ou não, pelos resultados dela, porque a pessoa que se conhece, a pessoa que começa a ter uma percepção diferente sobre si mesma, ela já não aceita mais as desculpas que ela dá para ela mesma, ela já não aceita mais ver aquela situação negativa e se conformar com aquilo. Não, ela sabe que dentro dela existe um ponto que se ela realmente trabalhar aquela interpretação, ela consegue ver o outro lado da situação. Isso é tão empoderador que quando você começa realmente a desenvolver essa habilidade e começa realmente a ficar um expert, primeiro, você aprende muito mais rápido. Para mim, isso é aprendizagem acelerativa, porque imagina uma pessoa que leva um ano para conseguir perdoar alguém ou entender uma situação ou trocar a percepção dela. Normalmente, a pessoa que fica muito tempo com as mesmas crenças é porque ela tem orgulho demais. Então, tudo bem. Mas imagine que, de repente, essa pessoa ela começa a trabalhar o campo de percepção, ela começa a entender mais sobre ela mesma, ela começa a não aceitar mais um sentimento negativo dentro dela. Lembrem-se que ter mágoa do outro é como se você tomasse o veneno esperando que ele morresse. Não faz sentido. O que você sente em você está dentro de você. Se eu sinto raiva de alguém, a raiva é minha. Eu preciso dissipar essa raiva, porque senão eu estou fazendo uma agressão contra mim mesmo. A primeira coisa, e olha como é interessante, porque a primeira crença de todas é a crença que vem da percepção de que quando a gente perdoa alguém, a gente está fazendo isso pelo outro. Não tem nada a ver com o outro, tem a ver consigo mesmo. Aí a pessoa fala, Alex, mas eu não consigo não pensar na pessoa. Então essa é a distância que você está de você mesmo. É exatamente por esses pontos que você tem se deixado de lado em muitos momentos. É exatamente por não ter essa percepção focada em si mesmo que os problemas que estão se repetindo na sua vida, eles vêm constantemente, porque você não está prestando atenção em você. Talvez inconscientemente você tenha desenvolvido uma percepção que cria muita expectativa no comportamento que as pessoas terão ao seu redor. E aí quando as pessoas elas têm um comportamento diferente daquilo que você gostaria, você logo fica frustrado e aí nasce um sentimento de mágoa, nasce um sentimento negativo. Mas conforme você vai tendo a habilidade de ressignificar mais rápido, então aquela mesma pessoa que levava um ano para conseguir ter uma aprendizagem com uma experiência, agora ela consegue fazer isso em um mês. E se ela continuar praticando, em uma semana. Se continuar praticando, em um dia. Depois, em algumas horas. Porque dentro da realidade material existe a dualidade. Eu não consigo mensurar o que é o positivo sem mensurar o que é o negativo. Então, na verdade, com o tempo, você só não precisa ter mais picos de informação. Você começa a levar a coisa de uma forma mais tranquila. Então, eu não preciso ser extremamente negativo, extremamente positivo. Não, eu vou conseguir alinhar. E isso me faz me manter mais equilibrado. Mesmo um grande mestre, ele fica com raiva, ele fica nervoso. Mas ele desenvolveu a habilidade de ressignificar esse sentimento, ou seja, o sentimento já não domina o comportamento dele. Então pode ser que você nem perceba que ele ficou com raiva de alguma coisa, porque a raiva passou por ele, foi ressignificada e naturalmente ele já voltou com a percepção do positivo daquela experiência. Lembra que é na adversidade que você cresce. Por isso que às vezes as pessoas falam assim, Alex, quanto mais paciência eu peço para Deus, mais gente aparece para me perturbar. É claro, se você pede paciência para Deus, você acha que Deus vai te dar a paciência ali já de mão beijada ou a oportunidade de desenvolver a paciência? Se você pede forças, você acha que Ele vai te dar força ou a oportunidade de descobrir que a força já está dentro de você? Mas o que você percebe sobre si mesmo?
E se realmente você pode olhar para as coisas, os acontecimentos e dar um novo sentido, uma nova interpretação àquela história, àquele momento, então o que é a realidade? Porque é aí que a gente começa a falar um pouquinho já do mundo quântico, vamos dizer assim, do mundo da energia, no mundo das formas, no mundo onde todos os pensamentos, sentimentos, intenções materializam-se como conquistas, como objetivos. Então, na verdade, primeiro observa que você não quer nada material, você quer o sentimento que isso te traz. Então, nós buscamos a todo tempo emoções e sentimentos. E isso é muito interessante, porque realmente, quando você para observar e percebe mesmo que você pode observar o mundo da forma que você quiser, a primeira coisa é saber como eu consigo enxergar o mundo de uma forma mais tranquila. Como eu consigo ver a minha vida de uma forma mais leve. E aí é que entra você trabalhar muito as suas emoções. Porque emoção é vibração é frequência. Você já viu alguém irritado ter uma ideia brilhante? Já viu alguém com raiva ter uma ideia maravilhosa? Então a primeira coisa que você precisa fazer é observar qual é a emoção que te domina na maior parte do seu tempo. Se é uma emoção de entusiasmo, se é uma emoção de força, se é uma emoção de transcendência, de dedicação, ou se é uma emoção de cansaço, de desânimo, de descrença, de tédio. Porque se você não elevar o seu campo vibracional, você não consegue atingir as frequências que vão te trazer as melhores ideias. E aí é que é interessante, porque a percepção ela vai sim para o nível quântico, porque quando a gente começar a observar a essência da criação das coisas materiais, da riqueza, da prosperidade, a gente vai começar a perceber mesmo que ela nasce como um sentimento, como uma ideia. O caminho de autoconhecimento é muito libertador, porque ele faz com que você consiga mensurar a vida de uma forma totalmente diferente. É isso que vai te dando mais liberdade de ser você mesmo, é isso que vai te dando mais forças para enfrentar as situações do dia a dia. Porque se tem algo nesse momento que está muito desafiador para você ressignificar, se pergunte o que realmente você tem medo, o que realmente dói em você. Assuma a responsabilidade pelo que você sente, porque foi você que criou. Por mais que uma pessoa externa ou uma situação externa tenha sido um estímulo, mas a dor foi criada por você. O sofrimento foi criado por você. Então, às vezes a gente cria esses sentimentos para se proteger. Às vezes a gente cria esses sentimentos para chamar atenção. Às vezes a gente cria esse sentimento até porque a gente fica com dó de nós mesmos. Mas para pensar no reflexo desse sentimento na sua vida. Vale mesmo a pena? Porque vai mexer com a sua autoestima, vai mexer com a sua percepção do eu. E se alterar a sua percepção do eu, acabou. Se você não acreditar mais em você, se você não acreditar que pode se dar uma segunda chance para as coisas que você quer, se você não acreditar que a hora que você determinar que será a melhor hora para você realmente começar a fazer as mudanças. Se você não se libertar das percepções antigas, das crenças antigas, para começar a se observar de uma maneira diferente, você vai ficar parado no mesmo lugar. Aí vem a fuga, aí vem o automatismo, e aí você já sabe o final dessa história. Então a ideia é que realmente a gente use essas informações de uma forma adequada. A sua percepção pode ser controlada por você mesmo. Se você se conhecer, se você começar a olhar para si e tratar-se com mais amor, permitindo que dentro de você fiquem apenas os sentimentos positivos, que eles, pelo menos, sejam os que mais afetem a sua vida. Porque, claro que a gente ainda não vai chegar na luz completa, amor puro, mas que as situações que não foram trabalhadas ainda estejam se pacificando dentro de você para que, no tempo certo, elas possam ser trabalhadas. Quanto maior a sua luz, maior a sua sombra. Então, se você sente, que às vezes sente muita resistência em fazer as mudanças, lembre-se que de um outro lado existe uma parte tão poderosa quanto que está preparada, só esperando você dar o comando para iniciar esse processo de transformação na sua vida. Lembre-se, depende de nós. Esse nome ele não foi criado à toa, é porque depende de nós mesmos. Depende de nós pararmos de querermos ser vítimas de nós mesmos, depende de nós pararmos de ficar reclamando das coisas, depende de nós observarmos que a nossa ignorância nos fez
estarmos no local onde estamos. E que tudo bem, porque eu tenho certeza que até esse momento da sua vida, por outro lado, você já deve ter conquistado muitas coisas também. Já passou por muitos desafios. Nada foi capaz de parar você e nunca será, porque só você pode parar a si mesmo. Então, busque conhecimento, reflita sobre a sua vida, pare para pensar de verdade, de coração, se tudo aquilo que te incomoda hoje quisesse te trazer uma mensagem positiva. O que você está resistindo em aprender? Por que muitas vezes, inconscientemente, você sente medo de ir para o próximo nível, de realmente se libertar, de mostrar para o mundo quem você é, não para ser melhor do que ninguém, mas simplesmente para expressar o que já existe em você. O mundo precisa de pessoas que estejam despertando e acordando para saber que quanto mais humanidade, quanto mais servir e quanto mais força você colocar no seu propósito, seja qual for, certamente as coisas vão dar certo para você e para quem está ao seu redor. E se a sua caminhada ela for uma caminhada que faz bem para você e não faz mal para ninguém, tenha certeza, você está nesse fluxo. E se você acreditar em você e seguir em frente, tudo vai dar certo. Depende muito do que você entende, sente, percebe e acredita sobre a vida e sobre você mesmo. Vá em frente, continua, porque se você chegou até aqui, se você ficou até agora assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que você já é um diferencial. Você já realmente já se colocou num momento em que você está buscando mesmo. Não pelo meu conteúdo, pelo seu interesse. Parabéns por ter chegado até aqui. Venha participar dos nossos treinamentos, curte o vídeo, deixa teu comentário embaixo para mim conversar contigo. E eu tenho certeza que logo logo nós nos encontraremos brilhando ainda mais. Um grande abraço, muito sucesso!